Você já parou para pensar na origem das suas crenças? A ciência do comportamento sugere que grande parte do nosso sistema de crenças não é fruto de escolha, mas de condicionamento. São convicções instaladas como um software que roda em segundo plano. Desde nossa infância, absorvemos conceitos sobre sucesso, moral, política e religião, como se fossem leis da natureza. Mas e se eu te dissesse que grande parte do que você chama de minha opinião é, na verdade, um reflexo de condicionamentos e dogmas herdados? No vídeo de hoje, mergulhamos na importância do pensamento crítico. Questionar não é sobre ser rebelde sem causa, é sobre exercer a soberania sobre a própria mente. É entender que dogmas são prisões invisíveis e que a dúvida é a chave da cela. Não se deixe manipular. Aprenda a separar fatos de narrativas e evidências de crenças herdadas. Crescemos cercados de dogmas, religiosos, políticos, sociais e até familiares. O dogma é confortável porque nos dá respostas prontas. Ele poupa o cérebro do esforço de pensar. Mas o preço desse conforto é a manipulação. Quando você aceita uma verdade sem questionar, você entrega o controle da sua percepção a quem criou esta verdade. Desde o início da humanidade até os dias de hoje, vemos muitas religiões utilizarem o medo como uma ferramenta de controle, induzindo seus seguidores a nunca questionarem as chamadas verdades absolutas. Elas criam a narrativa de que a dúvida é um sinal de fraqueza ou uma falta de fé que ofenderia ao divino. Podemos, inclusive, encontrar uma grande contradição nas doutrinas que proíbem o questionamento. Eles dizem que fomos criados por Deus, mas, ao mesmo tempo, afirmam que não podemos utilizar um dos atributos com o qual fomos criados, a inteligência, para analisar as verdades absolutas que eles pregam. Neste caso, então Deus teria nos dado um atributo maravilhoso, a inteligência, mas ao mesmo tempo não poderíamos utilizá-la, aceitando cegamente os dogmas que são ensinados? Ora, se um dogma não sobrevive à lógica e à racionalidade, o problema não está em quem questiona, mas na fragilidade do próprio dogma. É assim então que o medo é utilizado como uma ferramenta para que as pessoas jamais questionem os dogmas que sustentam as igrejas. A lógica e a racionalidade sempre vencerão os dogmas, ainda que sejam necessários centenas de anos. Isso pode ser constatado ao longo de toda a história humana. Podemos citar um exemplo que prevaleceu durante séculos: a antiga crença de que o Sol girava em torno da Terra. Este foi um dogma central, sustentado pela Igreja a todo custo por séculos. Questionar a posição central da Terra no universo era como questionar a própria autoridade divina. O preço daqueles que ousavam questionar este dogma e desafiar a autoridade da Igreja eram o julgamento, a perseguição e, em casos extremos, a fogueira. Inclusive, foi o que aconteceu com o grande gênio Galileu Galilei, que na época já havia comprovado, através de observações astronômicas, que a Terra girava ao redor do Sol. Porém, no ano de 1633, sob ameaça de tortura e morte na fogueira, foi arrastado ao Tribunal da Inquisição. Aos 69 anos, ele foi forçado a se ajoelhar e dizer que suas descobertas eram um erro. Galileu foi condenado à prisão domiciliar pelo resto da vida. Com o avanço da ciência, obviamente tornou-se impossível sustentar este dogma, e hoje é uma verdade universalmente aceita que a Terra é que gira em torno do Sol. Porém, foi somente no ano de 1992 que houve o reconhecimento simbólico e o pedido de desculpas da Igreja Católica, quando o Papa João Paulo II declarou oficialmente que a Igreja errou ao condenar Galileu, 359 anos antes. Agora gostaria de trazer a você a seguinte reflexão: a quais dogmas eu me apego hoje, mesmo com uma enorme quantidade de evidências racionais e científicas mostrando o contrário? Exerça a honestidade intelectual. Identifique quantas de suas convicções são apenas ecos de uma educação herdada. Muitas vezes, deixamos de questionar o que acreditamos não por convicção, mas por um temor reverencial ou pelo desconforto instintivo de abandonar a segurança do que nos é familiar. Iniciaremos agora uma análise crítica para identificar e desconstruir aquelas crenças que operam no piloto automático, libertando o pensamento do peso das certezas absolutas. Para libertar a mente, não basta apenas duvidar, é preciso método. Aqui estão 3 passos fundamentais. Primeiro, desafie o sempre foi assim. A tradição costuma ser o refúgio de ideias que não possuem evidências. Se a única justificativa para uma crença é a antiguidade dela, desconfie. A idade de uma ideia não garante a sua veracidade. Pergunte-se:
Se essa crença nascesse hoje, com o conhecimento que temos, ela ainda faria sentido? O segundo passo: busque o contraditório com honestidade. Não se isole em bolhas que apenas confirmam o que você já pensa. Ocupe-se em entender os argumentos de quem discorda de você. A verdadeira racionalidade nasce do confronto de ideias. Se a sua crença é sólida, ela sobreviverá ao questionamento. Se ela desmorona diante de um argumento lógico, ela não merece ser carregada. Terceiro passo: abrace o não sei. Vivemos em uma cultura que exige respostas rápidas e certezas absolutas, o que é um prato cheio para os dogmas. Admitir a própria ignorância não é um sinal de fraqueza, mas o primeiro passo da sabedoria. Dizer eu não sei liberta você da necessidade de defender mentiras confortáveis e abre espaço para a busca por evidências reais. Precisamos entender que existe um equilíbrio necessário entre a ciência e a fé. A fé ocupa o espaço do ainda não sabemos. Ela oferece conforto e explicações quando não temos ferramentas suficientes para investigar uma determinada realidade. Por exemplo, no passado, quando ainda não havia um método científico, acreditar literalmente no texto bíblico de que o mundo foi criado em apenas 7 dias era a única narrativa disponível. No entanto, agora temos a ciência. E a ciência não é uma opinião, é um processo de descoberta baseado em evidências. Por exemplo, hoje sabemos, através da geologia, da astronomia e da física, que o universo e a Terra levaram bilhões de anos para se desenvolver. Ao contrário da visão criacionista que defende o dogma que a Terra tem apenas 6 mil anos. Aqui entra o ponto crucial da racionalidade. Tentar combater fatos científicos com um fundamentalismo cego, ignorando montanhas de evidências, não é um sinal de devoção, mas sim uma falta de sabedoria. A verdadeira inteligência reside em saber quando uma crença cumpriu o seu papel e quando a evidência exige que atualizemos o nosso mapa da realidade. Questionar não é necessariamente abandonar sua espiritualidade, mas sim recusar-se a viver em uma mentira confortável, quando a verdade está batendo a porta. Questionar algo não significa ser um negacionista ou um chato que duvida de tudo. Significa aplicar o filtro da evidência e perguntar: quais evidências sustentam esta crença? Isso é realmente verdade ou apenas conveniente porque tenho medo de questionar? Quem se beneficia com a minha crença nesse dogma? A própria ciência avançou através de questionamentos e perguntas que derrubaram verdades absolutas. Questionar dói. Muitas vezes tira o nosso chão. Mas a verdade é que eu prefiro uma incerteza honesta a uma mentira confortável. O sistema ao nosso redor quer que você seja previsível e obediente, mas a racionalidade exige que você seja livre. E essa liberdade começa com uma única e poderosa pergunta: por quê? Não aceite respostas prontas apenas por medo ou tradição. Lembre-se sempre das palavras de René Descartes. Para examinar a verdade, é necessário, ao menos uma vez na vida, colocar todas as coisas em dúvida o máximo possível. Seja o dono da sua própria mente. Até o próximo vídeo.